Olá, caríssimos irmãos e irmãs que acompanham este nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Neste dia, 18 de janeiro, quarta-feira da segunda semana do Tempo Comum, vamos refletir sobre o Evangelho que é tirado de Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. O episódio tratado nesse texto, a cura do homem com a mão seca, marca uma série de 5 conflitos ou controvérsias envolvendo Jesus e seus tradicionais opositores, iniciada no capítulo 2, versículo 1, com o episódio da cura do paralítico. Nessa sequência, Jesus manifesta o sentido da sua messianidade, que consiste na libertação das pessoas mediante a promoção da vida e o fazer o bem. E isso corresponde a estabelecer o reinado de Deus no mundo. Ao fazer isso, obviamente, ele encontra resistência, tanto entre as pessoas quanto entre as instituições que colocavam a observância da lei acima da vida e do bem das pessoas. Os principais temas tratados ao longo dessa sequência são o poder de perdoar pecados, o sentar-se à mesa com pecadores e pessoas consideradas impuras, a necessidade de jejuar e, por último, o que é permitido fazer no dia de sábado. A respeito do sábado, o evangelista dedica 2 dos 5 episódios, ou seja, 2 das 5 controvérsias. A primeira surgiu a partir das espigas arrancadas pelos discípulos de Jesus num dia de sábado, que foi o evangelho de ontem. A segunda é a cura do homem da mão seca pelo próprio Jesus num dia de sábado, numa sinagoga, que é o evangelho de hoje. E o conflito retratado nesse texto já vem delineado pelos 2 primeiros versículos. Logo no primeiro, e é a primeira frase do texto, diz que Jesus entrou numa sinagoga. E quase toda vez que Jesus entra numa sinagoga, como sabemos, acontece um conflito. Ainda no primeiro versículo se diz que ali naquela sinagoga estava um homem com a mão seca. Quer dizer, uma pessoa necessitada de ajuda, necessitada de inclusão. E Jesus nunca fica indiferente a situações como essa. E o segundo versículo diz que os presentes na sinagoga estavam observando Jesus para ver se ele curaria em dia de sábado, para depois acusá-lo de transgressor do mandamento. À primeira vista parece algo tramado, uma armadilha montada para pegarem Jesus. Os adversários já estavam prontos para acusá-lo, caso ele interviesse na situação daquele homem. Mas Jesus não se intimida.